Boa noite, igreja. Graça e a paz. Eu vou colocar aqui. Bom, com grande privilégio e com grande temor, estar aqui trazendo a palavra de Deus para a igreja do Senhor, para vocês. E antes de trazer a palavra, eu quero que a gente tenha um momento aqui de oração. Eu vou dar uns 2 minutinhos a 3 para vocês mesmos orarem por si, pedindo um coração aberto, um coração sensível e ensinável à palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, da Tua maravilhosa, da Tua majestosa presença. Grato, Senhor Jesus, por este dia, meu Deus, por estarmos aqui, meu Deus, cultuando ao Senhor. Muito obrigada, Jesus, por cada vida. Muito obrigada, Jesus, por estar aqui, meu Deus, transmitindo a Tua palavra. De fato, a Tua graça, Jesus, em tudo. Em tudo vemos a Tua graça, em tudo vemos a Tua mão agindo, Senhor. E assim, Jesus, eu peço por cada coração aqui, que em nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor, esteja vindo sobre este lugar, fluindo sobre este lugar, fluindo em cada vida, em cada coração, Espírito Santo. E assim, Espírito Santo de Deus, abrindo esses corações para que em nome de Jesus recebam a Tua palavra. A Tua palavra venha como uma semente, meu Deus, nesses corações aqui hoje. E que de fato a Tua palavra ela penetre em nome de Jesus. E que gere assim, Senhor Deus, a devida transformação, o devido alinhamento ao Senhor, meu Deus, e à Tua vontade. Eu entrego em Tuas mãos, Jesus, cada vida. E que em nome de Jesus, Senhor, esteja sendo também muro de fogo ao nosso derredor. E que em nome de Jesus, assim, estejamos guardados, protegidos, meu Deus, revestidos pela Tua presença, meu Deus. E pela também a Tua mão poderosa, meu Deus, que está sobre esta igreja, meu Deus. E sobre a vida de cada um de nós. Assim entrego, meu Deus, este momento em Tuas mãos. Seja conosco, Espírito Santo, conduza todas as coisas, porque é por Ti, Jesus, e é para Ti, é para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu queria começar falando que foi, assim, um pouco difícil, assim, buscar assim a palavra. Eu fiquei, Jesus. Desde o momento que o pastor disse para mim, Évora, você quer pregar, você pode pregar dia 16 e eu... Tá bom, pastor. Vamos embora, né? E aí eu, amém, vamos. E desde então, desde esse dia, eu venho buscado no Senhor, uma palavra, aquilo que o Senhor quer trazer para a igreja dele. E eu pedi ao Senhor que Ele fosse, falando comigo, não precisava ser de imediato, Ele fosse ministrando, Ele fosse falando. E daí Ele falou muito comigo na conferência de jovens, na conferência que tivemos semana retrasada. E daí o Senhor falou muito comigo, principalmente no sábado à noite, no culto da noite, em que tivemos um momento de arrependimento. E ali eu pude assim ouvir a voz de Deus. E claramente Ele estava me relembrando, aquilo em que Ele quer o nosso coração.
O Senhor, Ele quer o nosso coração e Ele nos quer por inteiro. E daí, nessa semana, eu continuamente buscando entender, buscando me aprofundar naquilo que Ele estava falando. E eu até ia trazer outra mensagem, outro versículo. Mas de ontem para hoje, Ele deu uma mudada aí, continuando, né, na mesma linha, mas mudou o versículo, mudou o tema, mudou. E daí, cá estou eu, né? Então, hoje, o tema, né, da pregação é Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Peço que os irmãos estejam abrindo em Gálatas 2:20. Amém? Bom, lá diz: Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pelo Filho do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Então, trazendo, né, começando a falar sobre este versículo, eu quero que vocês entendam, né, que viver em Cristo é de fato estarmos crucificados. É não sermos mais nós, mas Ele em nós e através de nós. Então, que entendamos isso. E que a partir disso existe essa consequência, né? Esse plus, de que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então vivemos para negarmos a si mesmo, negarmos a nossa carne, negarmos o nosso corpo. E assim essa vida, ela só é construída por meio do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós nessa caminhada de negarmos a nós mesmos e de fato vivermos Cristo, de fato vivermos para Cristo e por Cristo. No primeiro ponto, Cristo vive em mim. Existe uma reflexão que precisa ser feita por cada um de nós. Cristo é visto em mim? Cristo é visto em nós? Porque essa declaração que o apóstolo Paulo ele faz em Gálatas 2:20, com muita clareza, com muita firmeza, ele diz: estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos. Talvez não, mas seja um dos versículos mais conhecidos por nós e até bem recitado. Não, Cristo vive em mim. Mas será que temos vivido a profundidade da verdade desse versículo? Será que temos refletido de fato o que esse versículo quer nos passar, quer nos dizer? Esse versículo ele não foi escrito apenas para a igreja da Galácia. Ele continua sendo uma realidade para todos aqueles que pertencem a Cristo. Para todos aqueles que um dia disseram sim a Cristo. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, algo precisa acontecer dentro de nós. E a palavra não diz que Cristo passa a fazer parte da nossa vida, como mais uma prioridade entre tantas outras. Ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa uma morte, uma renúncia, em que o velho homem foi crucificado com Cristo. E agora a vida começa. Em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram novas. A vida, sobrevivência, que antes, eu digo sobrevivência porque a vida no mundo é uma sobrevivência. Nós sobrevivemos.
em que antes éramos governados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria vontade, pela nossa própria justiça. Agora é a hora de darmos lugar a Cristo em nós, em que Ele é a própria vida. Em João 14:6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a própria fonte de vida. Ele é a própria vida. E por isso, viver o Evangelho é muito mais do que frequentar cultos, do que participar das atividades da igreja. É permitir que Cristo seja visto em cada área da nossa vida. É viver Cristo dentro de casa, é viver Cristo na faculdade, no trabalho, nas amizades, nas redes sociais, em nossas postagens, naquilo que comentamos, naquilo que curtimos, nas nossas palavras, nas nossas escolhas diárias, em o que ouvimos, assistimos, onde vamos, com quem vamos e até mesmo nos pensamentos. Porque quando nós lemos lá em Romanos 12:2 diz, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então também há uma renovação dos nossos pensamentos, e um alinhamento à mente de Cristo. A vida cristã, ela não pode ser limitada ao domingo ou ao momento da adoração. Ela precisa continuar quando as luzes da igreja se apagam. Cristo deseja viver em nós em todos os momentos. E por isso, a grande pergunta não é se conhecemos esse versículo, mas se ele descreve a nós. Se, como Paulo, nós podemos declarar com toda firmeza: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Antes mesmo disso, ele diz: fui crucificado com Cristo. Nós estamos vivendo como se estivéssemos lá na cruz, crucificados com Cristo. E foi exatamente essa incoerência que Jesus denunciou em Mateus 23:27-28, quando disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, porque por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Os fariseus, eles conheciam a lei, eles ouviam Jesus ensinar, eles viam seus milagres e até aparentavam uma santidade, né, uma performance diante das pessoas. No entanto, o coração permanecia distante de Deus. E existia uma aparência de vida, mas Cristo não governava o interior deles. Pois o Evangelho nunca foi sobre aparência, sempre foi sobre transformação, sobre renúncia, sobre entendermos que de fato fomos crucificados com Cristo e já não vive em nós, mas Ele. E que Ele deve ser visto em nós e através de nós. Em todas as instâncias, em todas as áreas da nossa vida. Ah, não, é só aqui no culto. É só quando eu venho para o culto no domingo. É só quando eu venho para o culto na quarta que eu vou colocar uma roupa mais adequada. Eu vou adequar minhas palavras. Não é só de culto e culto que Cristo quer a gente. Cristo quer a gente na semana inteira. Cristo quer ser visto através de nós e em nós a semana inteira, onde estivermos, com quem estivermos. Jesus, ele não procura pessoas que apenas pareçam cristãs, que apenas performam, que apenas dizem: ah, eu sou crente, ah, eu vou para a igreja, ah, eu posto que estou aqui na igreja. Ele procura pessoas nas quais ele realmente vive, que o amam de todo o coração e entregam a Ele. A própria palavra também diz: amem ao Senhor. O primeiro mandamento: amem ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. Não é uma parte, não é um dia, não é o culto, não é esse momento, é todos os dias, é tudo. E além disso, Ele fala: todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. É tudo para Ele, é tudo Ele. Em que Ele deve ser visto, em que Ele deve ser glorificado. E
Assim, fomos nós crucificados com Cristo e agora pertencemos a Ele. É por isso que Ele diz: amem a mim de todo o teu coração. Isso muda a maneira como... Isso deve mudar a maneira como pensamos, falamos, reagimos, escolhemos, amamos e caminhamos. O cristianismo não é viver para si usando o nome de Jesus. É viver para que Jesus seja visto em nós. Afinal, se fomos crucificados com Cristo, então a vida que agora vivemos não pertence mais a nós, mas àquele que nos amou e se entregou por nós. Em Gálatas 2:20 diz: a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus nos amou e se entregou por nós. E eu vejo isso como uma resposta disso que Jesus fez por nós. O amar a Deus de todo o nosso coração. E assim nós devemos amá-lo e nos entregarmos a Ele. Ah, mas eu entreguei minha vida a Cristo naquele dia. É todos os dias, é todos os dias, é todos os dias. Escolhendo Jesus, vivendo por Jesus, buscando Jesus. Segundo ponto. Por isso, nego a mim mesmo. É como se fosse uma resposta. Em que diz lá em Lucas 9:23 ao 25. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Mas quem perder a sua vida por minha causa... pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? No primeiro ponto, nós entendemos que já não somos nós e nem por nós que vivemos, mas em Cristo e por Ele. E não é possível afirmar que Cristo vive em mim se continuo vivendo apenas para satisfazer as minhas próprias vontades, do jeito que quero e acho melhor. Por isso, Jesus faz esse convite. Que desejamos, que venhamos a desejar seguir Ele de todo o nosso coração e tomar de fato a nossa cruz diariamente, dia após dia. Porque aqui Ele diz: tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não é somente um dia, não é somente um momento, é todos os dias. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então é por isso que Paulo lá diz: fui crucificado com Cristo. Nós devemos viver como se já estivéssemos de fato mortos. Em que não há mais esse olhar para si mesmo, esse se colocar no centro. Não há mais. É Cristo, é Jesus. Perceba que Jesus, Ele não diz para negar algumas coisas apenas. Ele diz: negue-se a si mesmo. Isso alcança todo o nosso ser, integralmente. E nós sabemos que nós somos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Então, é todo o nosso ser. É por inteiro. É tudo. E assim, esse todo o nosso ser alcança as nossas concupiscências, a nossa justiça própria, o nosso orgulho, a nossa ira, o nosso ego, os ciúmes, os nossos sonhos quando entram em conflito com a vontade de Deus. Negar-se a si mesmo é dizer diariamente: Cristo, já não vivo para mim, eu quero viver para Ti. É uma decisão que precisa ser renovada todos os dias, porque Jesus fala sobre tomar a cruz diariamente. E talvez, ao ouvirmos isso, pensemos que é o chamado pesado. E de fato é. Exige renúncia, exige redenção. Mas veja, eu estava vendo esses dias no Instagram e apareceu um trecho de uma pregação da Júnia Hayashi. E ela disse: quem vive pela graça entende o quanto ela custou. Por isso, escolhe diariamente tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Quem entende a graça, quem entende o que Jesus fez por nós naquela cruz,
entende o quanto custou. E por isso escolhe dia após dia viver por Jesus. Viver por Jesus, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, negar a sua justiça própria, os seus ciúmes, o seu ego, os seus sonhos que muitas vezes são maiores do que Deus. Tiram o foco do Senhor na sua vida. Não é para isso que o Senhor nos chama, é para viver no centro da vontade dEle. E Ele ser visto e Ele ser glorificado em nossas vidas. Filipenses 2:7-8 diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa entrega ela pode ser vista de uma forma muito clara, também no Getsemane, em que ali encontramos Jesus em uma profunda angústia, em que Ele sabia de tudo o que estava prestes a acontecer, em que Ele ali, haveria de morrer em morte de cruz por cada um de nós em amor e em obediência ao Pai. Ele sabia da rejeição, Ele sabia da dor, Ele sabia dos açoites, da cruz e do peso que levaria sobre si. E sua humanidade aparece de uma maneira muito evidente quando Ele ora: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que não seja a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Não era falta de obediência, era a demonstração de que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E havia uma vontade humana diante daquele sofrimento. Mas havia algo maior, a vontade do Pai, o amor. Porque quando nós olhamos Jesus, quando nós olhamos para aquela cruz, nós vemos amor, nós vemos entrega total. Jesus, Ele não entrega metade de si, um pouco de si. Ele entrega tudo, Ele se entrega totalmente por nós naquela cruz. E é por isso que negar a si mesmo não significa anular a nossa personalidade ou viver uma vida de sofrimento sem propósito. Significa viver Jesus, respirar Jesus, refletir Jesus. Significa dizer não para aquilo que alimenta a carne e sim para aquilo que glorifica a Cristo. Muitas vezes, isso envolverá abrir mão de relacionamentos que nos afastam de Deus, abandonar práticas que alimentam o pecado, renunciar ao orgulho, ao desejo de ter sempre razão, à imoralidade sexual, à mentira, à ira ou a qualquer outra coisa que ocupe o lugar que pertence a Cristo. Negar-se a si mesmo é entregar tudo, porque foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele entregou-se por inteiro. E estava lembrando aqui de quando eu fui para o encontro com Deus, em 2024. Em que antes de, na verdade, ir para o encontro, eu ainda tinha muitas amizades que me influenciavam, que até diziam: Évora, se tu não for para essa festa não vai ter graça, tu tem que ir. E eu, não, isso não é mais para mim não. Mas ainda assim a minha carne ficava ali: eita, e se tu fosse? Se tu fosse, vai, porque tu não vai. Mas graças a Deus não fui. E daí no encontro com Deus, o Senhor me alertou e disse: Évora, eu quero que você se afaste dessas amizades. Renuncie a essas suas amizades por mim. E ali eu disse: tá certo, Jesus, eu vou renunciar. E essa amizade, eu vou dizer, uma única amizade que eu tinha, que era muito forte. Tipo assim, a gente vivia junto, era todo dia. Estava eu em casa, ela comigo, era eu na casa dela, ela comigo, enfim, era todo dia. Estávamos juntas, era um relacionamento, né? Ela era minha prima e tudo. Então, ali Jesus disse: renuncie a esse relacionamento, renuncie por mim. E ali eu renunciei, e ali eu me afastei daquela pessoa. E foi bem difícil para mim, para ela, mas
assim tive que fazer. Porque é negar-se a si mesmo. É negar, muitas vezes, esses relacionamentos que nos afastam de Deus, as influências que nos afastam de Deus. Foi por isso que Jesus também declarou em Mateus 10:38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A cruz nunca foi um símbolo de conforto. Ela sempre foi um símbolo de entrega. Entretanto, todavia, essa entrega não nasce da obrigação, mas do amor. Quem compreende a cruz, quem compreende Jesus propriamente, entende que perder a própria vida por Cristo nunca é perda. É encontrar a verdadeira vida nele, porque Ele é a própria vida. Ele é a própria fonte de vida. E se for necessário negar o que for, o que seja, negue-se. Negue-se por Jesus. Negue-se por Jesus. Viva completamente, inteiramente por Ele. Afinal, o próprio Jesus afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10, nós vemos aqui claramente, Ele é a própria vida, Ele é a própria fonte de vida. Não há nada nesse mundo, não há nada daqui que preencha esse lugar que é de Deus. E a vida, a sobrevivência que o mundo promete é passageira, é fraca, mas a vida que Cristo oferece, ela é eterna e abundante. Negar a si mesmo, portanto, é o começo. E, na verdade, deve ser o começo de cada dia. O começo de cada dia estarmos negando a nós mesmos. E assim declararmos, como Paulo declarou, em que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O próximo passo inevitável é tomar a sua cruz. Porque onde Cristo reina, o eu já não ocupa o trono. O trono é dele. Por isso precisamos andar também no Espírito. Nós precisamos dele para assim andar diariamente, tomando a nossa cruz e negando a nós mesmos. Terceiro ponto. E só consigo andando com o Espírito Santo. Depois de entendermos que fomos crucificados com Cristo e que o nosso chamado é negar a nós mesmos, surge uma pergunta: como viver isso? Como viver isso na prática? Como permanecer firme quando a nossa vontade tantas vezes é seguir outro caminho, é satisfazer a nossa carne, é aquela tentação que está ali diante de nós e a gente não sabe o que fazer? A resposta de Paulo é simples e profunda. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. Percebam que Paulo, ele não aponta primeiro para o esforço, mas para um relacionamento. Em estarmos também ali diariamente com o Espírito Santo, para assim negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz diariamente. É necessário termos um relacionamento com o Senhor, para que possamos também entender a profundidade do amor dele por nós, e assim nos entregarmos em amor a ele. Percebam que Paulo... Calma. Ela está voltando. É caminhando com o Espírito Santo, é lendo a sua palavra e ouvindo a sua voz. É sendo corrigidos por Ele e permitindo que a palavra molde o nosso coração. A palavra, ela ilumina os nossos passos, os nossos caminhos. Então, entenda que esse momento de leitura da palavra é de extrema importância. Porque é ali que você também é transformado. É mediante a palavra, é mediante a luz da palavra que você é transformado. E que assim aprendamos a viver essa vida em Cristo. Não é apenas vencer um pecado, é aprender a permanecer em Cristo, a viver Cristo, a viver com Ele, diariamente. E Jesus também aponta uma estratégia, que é no versículo de Mateus 6,6 que diz:
Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. O lugar secreto é uma grande estratégia, uma grande ferramenta, vamos logo assim dizer, que o Senhor nos deu, em estarmos ali diante dEle todos os dias no lugar secreto. Em estarmos ali fechando a porta do nosso quarto, ou sei lá, indo para um canto mais recluso, que você fica ali só você e Deus. E ali você ouve a voz dEle. E ali você o busca inteiramente. O lugar secreto não é apenas um hábito espiritual. É o lugar onde o relacionamento é construído. É ali que silenciamos tantas vozes para ouvir a voz de Deus. E é ali que abrimos a palavra e permitimos que elas iluminem os nossos pensamentos, confrontem as nossas motivações e alinhem as nossas decisões com a vontade do Pai. Quanto mais o conhecemos, quanto mais conhecemos quem Ele é e o que Ele fez por nós, mais nos parecemos com Ele. Como também estarmos buscando a Ele ao longo do nosso dia, ao longo do tempo que nós vamos estar ali no lugar secreto, ao longo do tempo que nós lemos a palavra, nós vemos e conhecemos Jesus e assim nos alinhamos a Ele, parecemos com Ele. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Paulo continua dizendo que existe um conflito dentro de nós, ainda assim, em que a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Gálatas 5:17. Essa batalha, ela faz parte da caminhada cristã. Entretanto, Deus não nos deixou sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo de Deus. Que no momento em que nós ali nos entregamos a Ele, o Espírito Santo vem como um selo em nós. Em Efésios 1:13 diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo habita em cada um de nós. E assim, Ele nos ajuda a essa transformação diária, a levarmos, a carregarmos a nossa cruz diariamente e a negarmos a nós mesmos. Justamente para nos conduzir nessa jornada está aí o Espírito Santo, deixado pelo próprio Jesus. Ele nos fortalece quando nós somos tentados. Ele nos consola quando estamos cansados, quando nós estamos tristes. Ele nos convence quando estamos errados e nos direciona novamente a Cristo. E é interessante que depois de falar dessa batalha entre carne e espírito, Paulo, ele não apresenta uma lista de técnicas para vencer o pecado. Ele apresenta o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Esse fruto, ele não é produzido pelo esforço humano, mas pela permanência e pela busca diária ao Espírito Santo, ao maravilhoso conselheiro, aquele que foi deixado por Jesus para nos conduzir, para nos confortar, para nos confrontar, para nos alinhar a Ele. E esse é o resultado de uma vida de quem anda com Deus. É a permanência. E aquele que começou a boa obra continua nos aperfeiçoando, à medida que permanecemos nele. À medida que conhecemos Ele, nós permanecemos e vamos sendo aperfeiçoados e vamos renunciando a nós mesmos. E Cristo vai crescendo em nós. E como Paulo disse: fui crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E assim poderemos declarar essa verdade com toda a nossa força. Em que não somos mais Ele, mas Cristo em nós. Em que não é mais as nossas vontades reinando, nos governando, mas é Cristo nos governando. E por isso Paulo, ele conclui dizendo: os que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 24 ao 25. Para finalizar, esse versículo, em que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne naquela cruz com Jesus, com as suas paixões, com os seus desejos, com si mesmo. E assim vivemos nós pelo Espírito Santo e andemos também pelo Espírito Santo. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos ajudar. Pode saber que em meio a uma tentação, em meio a uma dificuldade, vai estar lá o Espírito Santo de Deus para te ouvir, para te ajudar nesse momento. E eu digo que o melhor a se fazer é buscar a Ele, porque a tentação não é o pecado em si. Você está ali sendo tentado. Então, naquele momento que você está sendo tentado, você diz: Espírito Santo, vem aqui, me fortalece, me ajuda. Porque eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo disso aqui. Mas eu sou tua filha, eu sou tua serva. O Senhor vive em mim. Então, que nós de fato venhamos a entender a profundidade de Gálatas 2:20, de viver Cristo. De viver Cristo, de resplandecer Cristo. Estamos aqui por Ele e para Ele. A nossa vida diária é para Ele e por Ele. Então, é isso. Amém. Agora eu queria orar por vocês. Amém? Senhor Jesus, diante aqui da Tua palavra, Senhor Jesus, diante daquilo que o Senhor falou a cada coração, apesar de mim aqui falando, Tu falastes. O Senhor veio aqui e falou com cada um. E a minha oração, Jesus, é que o Senhor esteja revelando a cada um aquilo que muitas vezes está escondido, aquilo que muitas vezes está oculto e ainda não foi entregue a Ti, a cruz. Que em nome de Jesus isto esteja sendo revelado agora. Revela, Espírito Santo de Deus, aquilo que está no mais íntimo. E que em nome de Jesus possamos de fato estar totalmente entregues ao Senhor Jesus. Estar de fato totalmente rendidos ao Senhor. Entendendo que não é mais sobre nós, mas é sobre Ti, Jesus. Que o Senhor cresça em cada um aqui. Que o Senhor seja visto e glorificado em cada um aqui neste lugar. E que em nome de Jesus cada um diariamente Te busque, Espírito Santo. Que cada um diariamente busque um relacionamento íntimo contigo, Espírito Santo de Deus. E que eles assim se entreguem completamente. Entreguem o seu passado, entreguem as suas dores, entreguem tudo a Ti, Jesus. Nós não estamos aqui para viver por nós mesmos. Estamos aqui por Ti. É a nossa vida por Ti, Jesus. É a nossa vida por Ti, Jesus. Em nome de Jesus.